Quem quer que observe o mundo e a sua ordem descobrirá que todos os movimentos nele contidos são apenas vicissitudes de queda e elevação. Nada se extingue, e mesmo aquelas coisas que parecem perecer estão na verdade apenas transformadas. As estações vão e voltam, o dia e a noite seguem seus cursos, os céus rolam e a natureza segue com seu trabalho. Todas as coisas sucedem-se em seus turnos, tempestades e calmarias. A lei da natureza assim o quer, e devemos seguir e obedecer, considerando todas as coisas que são feitas para serem bem feitas, de modo que o que não podemos consertar, devemos sofrer e esperar na providência, sem nos lamentar. Cabe ao soldado covarde seguir o gemido do seu comandante, mas um homem generoso se entrega a Deus sem lutar. E cabe apenas a uma mente estreita condenar a ordem do mundo e propor antes a reparação da natureza do que de si mesma. Nenhum homem tem qualquer motivo para reclamar a providência se o que é certo lhe agrada. Estas glórias que parecem belas aos olhos, seu brilho é apenas falso e superficial, e são apenas vaidade e ilusão. São mais coisas em um sonho do que uma posse substancial. Podem nos enganar à distância, mas, trazendo-as uma vez ao toque, são podres e falsas. Não há infelizes maiores no mundo do que muitos daqueles que as pessoas consideram felizes. Esses são os únicos confortos verdadeiros e incorruptíveis que suportarão todos os julgamentos, e quanto mais nos voltamos e os examinamos, mais valiosos os encontramos. E a maior felicidade de todas é não ter necessidade de nenhuma. O que é a pobreza? Nenhum homem vive tão pobre como quando nasceu. O que é a dor? Ou ela terá um fim em si mesma, ou acabará conosco. Em suma, o destino não tem nenhuma arma que alcance a mente. Mas as generosidades da providência são bênçãos certas e permanentes. E eles são tanto maiores e melhores quanto mais as consideramos, ou seja, o poder de desprezar coisas terríveis e desprezar o que as pessoas comuns ambicionam. Nos próprios métodos da natureza, não podemos mais do que observar o cuidado que a providência teve para com o bem da humanidade, mesmo na disposição do mundo, ao prover tão amplamente para nossa manutenção e satisfação. Para nós, não é possível compreender o que é o poder que fez todas as coisas. Algumas poucas centelhas dessa divindade foram descobertas, mas a infinita maior parte dela permanece oculta. Para nós, entretanto, até agora concordamos, primeiro, no reconhecimento e na crença naquele ser todo-poderoso, e, em segundo lugar, que devemos atribuir a ele toda a majestade e bondade. Se houver uma providência, dizem alguns, como é que os homens bons trabalham sob aflição e adversidade e os homens maus se divertem com facilidade e abundância? Minha resposta é que Deus trata conosco como um bom pai o faz com seus filhos. Ele nos prova, nos endurece e nos prepara para si. Ele mantém sua mão firme sobre aqueles que ama, e pelo resto, ele faz como nós fazemos por nossos escravos. Ele os deixa prosseguir com liberdade e ousadia. Assim como o mestre dá as lições mais difíceis a seus alunos mais promissores, Deus lida com os espíritos mais generosos, e os encontros cruzados do destino não devemos considerar como uma crueldade, mas como uma competição. A familiaridade com os perigos nos leva ao desprezo deles, e a parte mais forte é sempre a mais exercitada. A mão do marinheiro é insensível, o braço do soldado é forte, e a árvore que fica mais exposta ao vento forma a melhor raiz. Estamos aptos a murmurar sobre muitas coisas como grandes males, que nada contém de mal em si mesmas além da reclamação, que deveríamos mais razoavelmente levantar contra nós mesmos. Se eu ficar doente, isso faz parte do meu destino. E para outras calamidades, são coisas corriqueiras. Elas deveriam ser. Não o que é mais, elas devem ser, pois vêm por indicação divina. Para que não apenas nos submetamos a Deus, mas concordemos com Ele e lhe obedeçamos por dever, mesmo que não houvesse necessidade. Todas essas terríveis aparências que nos fazem gemer e tremer são apenas o tributo da vida. Não devemos desejar, nem pedir, nem ter esperança de escapar deles, pois é uma espécie de desonestidade pagar um tributo contra a vontade. Estou atrapalhado com a pedra ou aflito com perdas contínuas? Não,
meu corpo está em perigo. Tudo isso não é mais do que pedi em oração, quando orei pela velhice. Todas essas coisas são tão familiares em uma vida longa como a poeira e a sujeira em um longo caminho. A vida é uma guerra, e que homem corajoso não preferiria estar em uma tenda a estar em ruínas? O destino gosta de um espadachim, ele despreza encontrar um homem medroso. Não há honra na vitória onde não há perigo no seu caminho. É apenas na sorte adversa e em tempos difíceis que encontramos os grandes exemplos. No sofrimento pela virtude, não é o tormento, mas a causa que devemos considerar. E quanto mais dor, mais reconhecimento. Quando alguma adversidade nos sobrevém, devemos considerá-la um ato da providência, que muitas vezes sacrifica indivíduos para serem feridos para a conservação do todo. Além disso, Deus castiga algumas pessoas sob a aparência de abençoá-las, transformando sua prosperidade em uma ruína como punição por abusar de sua bondade. E devemos ainda considerar que muitos homens bons são afligidos apenas para ensinar outros a sofrer. Pois nascemos para servir de exemplo, da mesma forma que há homens que são contumazes e refratários, que agrada a Deus muitas vezes curar males maiores com menos e transformar nossas misérias em nosso proveito. Quantas mortes e dificuldades existem que assumimos como insuportáveis malfeitos que, pensando mais adiante, consideramos misericórdias e benefícios? Nenhum homem conhece sua verdadeira força ou valor, a não ser sendo posto à prova. O piloto é testado em uma tempestade, o soldado em uma batalha. O rico não sabe se comportar na pobreza. Quem viveu em popularidade e aplausos não sabe como suportará a infâmia e a reprovação. Nem quem nunca teve filhos, como suportará a perda deles. A calamidade é a ocasião da virtude e um estímulo para uma grande mente. O próprio medo de ser ferido assusta um homem quando ele primeiro empunha armas. Mas um velho soldado sangra com valentia, porque sabe que um homem pode perder sangue e ainda assim ganhar o dia. Devemos antes dizer com Demétrio: se eu conhecesse a vontade do céu antes de ser chamado para ela, eu teria me oferecido. Muitas aflições podem sobrevir a um homem bom, mas nenhum mal, pois os contrários nunca se incorporarão. Todos os rios do mundo nunca são capazes de mudar o sabor ou a qualidade do mar. A prudência e a religião estão acima dos acidentes e extraem o bem de tudo. A aflição mantém o homem em uso e o torna forte, paciente e resistente. A providência nos trata como um pai generoso e nos conduz ao trabalho, labuta e perigos, ao passo que a indulgência de uma mãe afetuosa nos torna fracos e sem ânimo. Deus nos ama com um amor masculino e nos deixa livres para injúrias e indignidades. Ele se alegra em ver um homem valente e bom lutando contra o destino cruel e ainda assim se mantendo sobre suas pernas quando o mundo inteiro está em desordem ao seu redor. Nenhum homem poderá ser feliz se não ficar firme contra todas as contingências e dizer a si mesmo em todas as extremidades: eu deveria estar contente, se pudesse ser assim ou assim, mas, visto que é determinado de outra forma, Deus proverá o melhor. Quanto mais lutamos com nossas necessidades, mais apertamos nó, e pior é conosco. E quanto mais um pássaro se agita e se debate na armadilha, mais firmemente é apanhado, de modo que a melhor maneira é se submeter e ficar quieto sob esta dupla consideração de que os procedimentos de Deus são inquestionáveis e seus decretos não devem ser resistidos.